Todos contra Vic Vanilla. Antes de fazer o prefácio, eu preciso dizer que Caruaru está em festa. Eu estou gravando no dia 1 de junho de 2024, ou seja, a abertura do maior e melhor São João do mundo. Por razões que eu não sei, quem vai abrir a festa é Carlinhos Brau. Não me pergunte, porque eu também não sei porquê. Mas antes, eu creio que à tarde haverá no polo comercial a presença da lenda Acisão. E à noite, após Carlinhos Brau, haverá a banda de Pífano, que é muito bonito, e terá um tempinho para Jorge de Altinho, Flávio José, de novo, voltando ao pátio central, e entre outros. Então vai ter muito forró, muita coisa boa. Particularmente, eu acho muito interessante que pessoas, né, como Jorge do Altinho, Flávio José, outro indivíduo, né, o Santana, sabe, eles falam hoje da cultura em si, do forró. Eles querem mais espaço no palco e eles querem mais visibilidade. Indivíduos que tiveram o seu tempo, que ganharam o seu dinheiro, que fizeram o seu patrimônio. Então, assim, para mim, eu acho complicado esses caras querem 2 horas de show, porque foram o início. Mas você foi. No início era o verbo. Então, foram o início, fundamentaram. O povo todo está a favor, o povo todo gosta de vocês, mas vocês foram o início da coisa. Quer dizer, se começa a aprender a ler com a cartilha do ABC, mas quem está na universidade não quer voltar mais. Então, sabe, é preciso dar oportunidades para essas pessoas novas que vêm. E é uma pena que esses indivíduos mais velhos não sigam aquilo que o pai de Pelé ensinou a ele. Meu filho, quando estiver no auge, pare. Porque realmente, você que viu a obra de Djavan, a obra de Benito de Paula, sabe, a obra desses grandes indivíduos, esses camaradas já poderiam mesmo ter parado, sabe? Porque ver, para mim, Djavan dançando como há 20 anos atrás, ele hoje um velho, ver Benito de Paula sair cantando umas músicas esquisitíssimas do filho dele, aí em turnê nacional, é complicado para a gente, porque eu particularmente guardo as memórias desses indivíduos no auge, que foram da nossa história, né? E ficaram no auge, não souberam parar, e aí final de ano descongelado o Roberto Carlos, e nós temos, infelizmente, uma geração completamente diferente, com esses calhambeques musicais, que não conseguem entender a mudança dos tempos, porque o tempo vence a nós todos. Flávio José, por exemplo, é um indivíduo extremamente antipático. E eu fui músico e toquei com bandas por aí, e eu me lembro da luta de Flávio José, que não queria que os seus CDs fossem pirateados, que a gente não podia tirar foto, estava surgindo aí os celulares digitais. E ele foi vencido pela pirataria e foi vencido aí pelos celulares digitais. E hoje é uma choradeira para estar no centro do palco e tudo mais. Indivíduos que já há algum tempo mesmo deveriam ter entendido o que o pai de Pelé falou para eles, né? E é isso, e vamos ao prefácio do nosso trabalho. Lembrando que eu falei sobre isso porque Caruaru está muito agitado, como eu moro aqui no centro, então está um burburinho muito grande, muito barulho, e pode ser, né, que
no decorrer desse vídeo eu preciso dar várias pausas para deixar o barulho passar e a gente poder continuar. O povo está extremamente exaltado, como eu falei, abertura de festa em Caruaru. Se você é um curioso da internet, se não é um buscador sincero, então você não vai entender o que está acontecendo no momento. Mas se você adentrou as páginas da obra de Eliphas Levi, os 3 livros, Dogma e Ritual de Alta Magia, que é a Bíblia do ocultismo, tem que se bater palma para Eliphas Levi, a história da magia do próprio Eliphas Levi e a posteriori a chave dos grandes arcanos, esses 3 livros de Eliphas Levi você precisa ter não na sua biblioteca, mas você precisa ler, porque você ter esses livros não significa nada. Um burro carregado de livro não é um doutor. E aí, quando você terminar essa viagem inicial pela obra de Eliphas Levi, você precisa adentrar as páginas impressionantes do grande Eliphas, do grande Cornélio Agripa. São os 3 livros da filosofia oculta. E para que você precisa saber disso? Você precisa saber que houve um tempo que os grandes reis, eles necessitavam, de antes de reinar, de ter uma iniciação espiritual. Então, por que é que os governantes de hoje são tão corruptos? Por que um camarada como Donald Trump é condenado e pode concorrer à Casa Branca? Por que está acontecendo o que está acontecendo no Brasil e o indivíduo que foi o canalizador disso não está preso? Porque a sociedade parece estar em ruínas. Certamente está em ruínas. Porque os seus príncipes, os seus governadores, eles não têm mais essa iniciação espiritual que era feita em grandes templos, como o templo de Tebas, na Grécia, o templo de Apolo, em Troia. Então os príncipes precisavam passar por essa iniciação e aí espiritualmente fortes, equilibrados, porque havia feito todos os trabalhos, passado por todas as façanhas. Então esse indivíduo era colocado na sociedade para bem governar. Logicamente, houve a degradação dos tempos e aí os reis, os príncipes já não achavam mais necessário, mesmo porque as multidões, o povaréu, que não tinha acesso à leitura, e a gente vê que ter acesso à leitura ou não ter hoje em dia não faz diferença, porque eram ignorantes do que acontecia naqueles tempos. Então, quando aconteciam secas, aconteciam grandes chuvas, como estão acontecendo no Rio Grande do Sul, grandes secas, como acontecia aqui no Nordeste. Eu sou de Caruaru, completei agora há pouco 59 anos, e vi várias secas, passei por várias delas. Então se dizia que essas secas, essas chuvas, esses desequilíbrios da natureza teriam sido perpetrados pelos magos, pelos iniciadores. Daí o povo vão perseguir, levar à fogueira, destruir, até que a igreja arrogou para si o poder dessa perseguição. E aí 2 indivíduos que não tinham outra lavagem de roupa para fazer, que eram completamente prejudicados, auto-prejudicados pela imagem da sua mulher feminina, escreveram um livro diabólico. Eu estou dizendo que a igreja, que esses 2 dominicanos,
É importante que vocês saibam que o nome Dominicanos quer dizer cães de Deus. Esses indivíduos escreveram um livro chamado Malleus Maleficarium, ou traduzido Martelo das Feiticeiras, que foi o fundamento para autorizar a perseguição a milhares e milhares de pessoas, na sua grande maioria mulheres, que eram condenadas, violadas sexualmente, condenadas à fogueira, à tortura. Uma coisa horrível de ver. E é muito interessante porque eu citei Cornélio Agripa, e Cornélio Agripa era advogado, participou de vários casos em que ele foi advogado dessas bruxas, não deixando elas vir a óbito. Ficavam aleijadas, ficavam surdas, mas não chegavam a ser mortas. Então, essa perseguição e essa caça às bruxas que o Vic Vanilla está levantando, não é? É uma coisa realmente que é necessário as pessoas ocultistas desse país revidar. Porque o indivíduo tem mídia, porque o elemento é visto por milhares de pessoas. E aí realmente pode provocar, e todos os ocultistas sérios, os grandes, aqueles que estão na mídia, como os que fizeram aí uma live, depoimentos contra Vic Vanilla, Frater Magog, essa live foi interessante, Frater Magog, a presença de Jorge Flores, do satanismo paracientífico, muito bom Jorge Flores, não é? Frater Magog, eu não tenho muita ligação com ele, né? E vídeos que foram feitos posterior ou antes pela pessoa da Lua Valentia. Lua Valentia é uma das grandes mestres de ocultismo desse país. Ela mora fora, mas é um grande mestre de ocultismo. E eu me considero um dos seus alunos. Tenho eu aqui em casa o livro Os 40 Servidores Seguidos pelos seus um tarô funcional, de maravilhas acontecem na utilização, porque é um tarô magístico, ou seja, você pode ler como divinatório e fazer magias com ele. É um livro absurdo, é algo extraordinário. E eu aprendi muito com Lua Valente. Aprendi como homem, porque quando ela chama Vic de Vic Baunilha, não é tirando onda com o nome, o nome Baunilha dentro do BDSM, ou seja, da comunidade BDSM, que é bandeja, disciplina, sadomasoquismo, se diz aquele indivíduo que não sabe ser dominado, que não se permite ser dominado por uma mulher. Então, eu como homem fui um sub-zero, entendo a Lua como dominatrix e como grande mestre ocultista. Sim, ela me ajudou muito dentro dessa questão do BDSM, porque eu sempre utilizei várias técnicas do BDSM para despertar Deus interior de cada mulher. Observe que vinha uma magistrada de longe, de Fortaleza, e aqui nos finais de semana, ela era uma mulher extremamente bonita, e quando eu encontrei, ela tinha um toque no olho. Se ela estiver assistindo o vídeo, ela vai lembrar, ela piscava muito o olho, um problema com mau hálito, um problema com a curvatura das pernas, né? A perna meio que pernas de alicate, uma certa timidez. E nós começamos a fazer o treinamento com essa pessoa. Eu fui descobrindo que a digníssima doutora Luana Alencar era uma mulher superior.
Era uma mulher que tinha fantasias de dominação. Ela queria dominar. E eu, na época, estava lendo, estava com uma página aberta, Supremacia Feminina, que até hoje tem lá no Facebook. Eu estava estudando isso, estava estudando Marquês de Sade, o livro Justine, e A Vênus de Pele, de Saxe-Masoch. Com isso aí, não é? E com o conhecimento que eu tinha das raízes judaico-cristãs que prendem e dominam a mulher, porque essa grandiosa mulher vinha de uma família extremamente católica, e as pessoas não vão para a cama sem sua família, então eu precisava libertar a mulher primeiro desse jugo, dessa cruz que o cristão carrega. É importante notar que quando eu digo que o cristão carrega, eu estou dizendo que a maioria carrega, porque a maioria é cristã. Como que eu sei? Ora, se você chegar numa quinta-feira santa, você vai ver o povo se matando por um pedacinho de peixe. Então quimbandeiro, umbandeiro, justiceiro, uílca, luciferiano, satanista, ocultista. Você vai ver que no fundamento de tudo, todo mundo é cristão. Porque aquele camarada que tem restaurante e ele é da Assembleia de Deus, ele tem um restaurante, ele sabe que naquela sexta-feira ele tem que servir peixe, não é? E essa é uma tradição do peixe de vinho que vem da Igreja Católica. Quando a gente vai falar de igreja e a gente fala na questão histórica, a gente está falando exatamente dessa Igreja Católica. Porque se hoje o evangelismo é moda, né? Se hoje ser cristão está na moda, mas eu sou do tempo que se dizia, porque a grande religião era a católica. Se você tiver numa religião, uma igreja evangélica, fique com o olho aberto quando eles estiverem orando, que você vai ver um bode passando. Então, muita gente, né, da minha época, que nasceu nesse período, né, eu nasci exatamente em 20 de maio de 1965, então completei 59 anos agora, então eu tenho muita história, eu vivo dessa história aí. Né? Então os fundamentos mesmo da igreja evangélica é exatamente a igreja em si, a Igreja Católica, o trono onde São Pedro senta. Né? E aí, a partir desses ensinamentos de BDSM, quando eu descobri a fantasia da Luana Alencar, eu me tornei o seu primeiro escravo. Se a Lua vê esse vídeo, eu me tornei o seu primeiro Sub-Zero. Lendo a obra de Saxe-Masoch, tendo conversas com dominatrix famosas, uma escreveu um livro chamado Eu, Dominatrix. Então, eu fui passando aquilo ali para essas mulheres, e não foi uma, foram várias mulheres aí poderosas, que chegaram toda tímida, como eu falei, que essa meritíssima tinha esse problema, e de repente essa mulher acordou sem aquela borra na língua, né? Sem mau hálito, e de repente aquele tique-tique no olho, que é de uma pessoa muito tensa, desapareceu. E ela que falava também atropelando as palavras, conseguiu o equilíbrio interior. E pasme, até a curvatura das pernas alicate, ela mediu e se sentiu um pouco mais alto. Ou seja, assim, ela se tornou uma divindade, porque é isso que uma bela mulher é uma divindade. E a gente precisa tirar isso, né? Essas raízes judaicas, cristãs, né, dessas mulheres, para que elas possam ter. Agora há pouco mesmo eu tive
É um depoimento da Lakshmi Premadeva, que foi casada durante 10, 12 anos. E ela teve 2 filhos, ou 3, eu não lembro. E ela deixou bem claro que antes de me conhecer, ela não sentia prazer sexual. Né? E a nossa queridíssima doutora Luana Alencar, e aí usando o pseudônimo para ela, se tornou uma das mulheres mais belas que eu tive a honra de conhecer, uma das mulheres mais belas de Fortaleza, e sim, os namorados dela são jovenzinhos, né? São homens que realizam as suas fantasias. A mulher tem orgasmo. E é isso que é interessante. Então, com Lua Valente, eu tenho muito a agradecer, porque todo tempo eu segui aí, eu assisti os vídeos da Lua. Lua é uma mestra muito grande. E a gente encontra mestras em todo lugar. Ontem eu tenho aqui uma iniciada, Sarasvati Deva. Ontem ela me deu uma aula fantástica. Fantástica, porque agora há pouco tempo eu dei o Bori e o Exu Maioral, que é o Baal, o Beelzebub, precisou tomar o seu egé, né? E ela disse que tinha um tio que participava da quimbanda e não usava animais, sacrifício de animais, de quimbanda, na quimbanda. Como assim? Né? Porque todo ano o Beelzebub precisa de tomar o seu egé, né? Precisa de receber os seus sacrifícios, que naturalmente não são feitos aqui, né? Porque aqui eu moro num apartamento, são feitos em casas de santo da cidade, com babalorixás extremamente competentes. E ela disse que existe o sangue branco e o sangue negro. E eu disse, como assim, criatura? Porque para mim sangue é sangue. Então ela deu uma aula espetacular que eu passei para o meu grimório, dessa eu não sabia. Eu falei com o meu babalaô e babalaô disse, mas isso aqui é uma coisa que é falado oralmente. Como que ela descobriu isso? Então assim, eu recebi uma grande aula de uma menina que entrou como aluna. E eu agradeci por quê? Porque mestres são aqueles que aprendem enquanto ensinam. Então, eu vi lá esse debate do Frate Magog, como eu falei, de Jorge Flores, tinha um advogado lá presente, e depois vi a menina, uma menina que também me despertou muito, e agora eu esqueço o nome dela, mas que foi ela que falou pela primeira vez, acho que eu Buscadora de Mim, o nome do canal, uma coisa assim, e ela também fez a manifestação, e outros pais de santos, mestres de quimbanda, inclusive do sul, fizeram essa live, ou fizeram vídeos separados. E por quê? Porque, se vocês leram esse livro, vocês sabem aí da condenação de Jacques de Molay, dos Templários. Jacques de Molay foi acusado, foi levado à fogueira, porque os Templários foram acusados de ter relação com Tifão Bafomé, ou seja, a igreja, junto com um príncipe, determinado príncipe, quis tirar todos os bens que os templários haviam conseguido nas cruzadas, porque eram homens que guardavam bancos ou guardavam banqueiros, que transportavam dinheiro, eram homens valentes, homens de guerra. E de repente essa comunidade templária estava emprestando dinheiro a reis e príncipes. E aí se uniram para destruir. Jacques de Molay foi acusado de bruxaria, e interessante demais. Depois eu vou citar livros para vocês, para o vídeo não ficar longo, vou mostrar o livro para vocês. Mas ele, na sua morte ali, quando levaram ele à fogueira, ele amaldiçoou o bispo, o papa e o príncipe. E as maldições
deram um grande resultado. Então vocês precisam colocar aí, vocês que são do Google, né, templários, né, gente que quer coisa fácil. Eu estava agora há pouco falando com um amigo, vergonha alheia, porque é um indivíduo que eu sei que ele gosta muito de falar intelectualmente, inclusive as mulheres detestam ele, né? Eu vou chamar de Jair, e o Jair disse ultimamente, conversando comigo, a gente num self-service, eu fiz uma pesquisa sobre Dostoiévski e Maximiliano Gorki, e eu vi que eles disseram assim, assim, assado, um pensamento. Eu sei que não foi uma pesquisa, não leu. Eu ia perguntar a ele, mas não é quem tem vergonha, não faz. E eu tinha lido a mãe de Maxim Gorki, né, tinha folheado, porque aquilo ali é enorme, é Guerra e Paz, de Dostoiévski, né? Guerra e Paz, Ana Karenina. Eu li Crime e Castigo, né? E se eu estiver errando aqui os autores, vocês podem corrigir aí embaixo, porque são russos, Leon Tolstói, Maximiliano Gorki, entre outros. Eu só li Crime e Castigo de Dostoiévski, O Jogador e a mãe de Maximiliano Gorki. Mas eu li lendo e li biografias dele, de Dostoiévski. Eu li A Casa dos Mortos, o período em que ele foi jogado na Sibéria, e eu li tudo aquilo ali. Eu sabia que o Jair não faz essa pesquisa assim. Então, é muito fácil ser levado na conversa por um menino como Vic Vanilla, que é um menino bonito, e ver tudo no Google. Diz que tem 30 anos e 50 iniciações, que no começo era satanista e passou para luciferiano, aí depois disse que era a encarnação de Aleister Crowley, aí agora apareceu com aquele gorrinho de rabino, agora vai se tornar evangélico, e o processo, a história todinha é porque ele quer entrar na política. Porém, se vocês veem aí na playlist aí, você vai ver como o caldo tá grosso para ele, né? Devido ao povo cobrando os trabalhos que não foram feitos e processos, um negócio muito, muito sério. Porque não se pode permitir, porque esse indivíduo apareceu a partir de 5 de maio, dizendo que as chuvas que estão acontecendo lá no sul, ele com milhares de seguidores, foi provocado por magistas. Imagine você que eu, como nordestino, a gente comeu pão que o diabo amassou literalmente na seca, e não tinha essa história de que foram os magos daqui, as mães de santo, os pais de santo, que promoveu isso aí. Não promoveram isso aí de forma nenhuma. Não é? É muito esquisito. Por que o indivíduo não falou que a pandemia, que foi a nível global, também foi provocado, né? Que a peste negra há tantos anos, isso assim é basicamente um absurdo. Então, dito isto, feito essa pequena apresentação, visto que o Maleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras, a Santa Inquisição, e se eu não citei, eu cito para quem quiser ler, o Templo de Satã do autor Guaita, repito, a Alexandre Herculano, se eu não falei, porque eu estou gravando e o vídeo está ficando ruim, eu estou tirando fora para dar o meu melhor para vocês. Então, Alexandre Herculano, a Santa Inquisição em Portugal, o Papa e o Concílio de Dr. Rui Barbosa, o prefácio é excelente, porque o prefácio é maior do que o livro, e repito, o Templo de Satã, volume 1 e 2, e tudo que vocês puderem, né? Vocês têm que parar
para ver isso aí, como foi a caça às bruxas. Precisam se estender naquele período escuro que pessoas como Vic Vanilla, né, querendo ganhar o voto aí, os votos dos evangélicos, estão querendo fazer novamente, né? Porque se os ocultistas não se dão braços, se não se reagrupam, né? E ele está unindo, o Vic está conseguindo isso, a união de todos os ocultistas, de pequenos ocultistas, como eu, né? Porque tem os famosos ocultistas. Eu estou chegando agora, né? Eu tenho como ocultista são 6 anos, né? Tenho 20 anos na estrada, como eu falei, quando eu trabalhava com essas juízas e com essas pessoas da lei. Eu ainda não era um pactuado, eu pactuei em 2018, mas já era um tarólogo. Em 2018, todo mundo que estiver passando por aqui, lembrar que era somente as mãos, Tarô de Ouro. Tarô de Ouro fez sucesso, teve 50 mil inscritos, 7 milhões de visualizações, né? E estava até aí, até que a Évora Nambu derrubou as minhas redes sociais. Também vou falar de Évora Nambu daqui a pouquinho. Então, dito isto, apresentar essa parte interessante de o porquê a gente pode parar o vídeo e porquê é preciso se unir contra esse Vic Vanilla ou pessoas como ele, que agora eu vou falar também quem eu sou para vocês. Quem é esse cara, né? Porque tem gente aí que se pactuou comigo e não foram poucas. Eu tenho pessoas que a nossa sociedade não é secreta, mas é discreta. Gente que mudou de vida sim, não é? E que eu não posso aqui citar o nome, através dessas iniciações. Foram mais de 100 pactuados. Eu acredito que no ano 2018, em junho, de junho para dezembro, foram 50 e tantos pactuados. Mas isso a gente vai contar na história. As pessoas ficam sempre perguntando quem sou eu, e aí o nosso título é Todos contra o Vic. Quem sou eu? Né? Então, essa é a introdução da coisa. Querendo entrar em contato com a gente, tarô, baralho cigano, tarô dos servidores, trabalho com servidores astrais, né? Entre em contato conosco, né? Pelo telefone aí 81993933813, que eu vou deixar aqui. Também tem o jogo de búzios dos orixás, se você preferir. E se não preferir algo mais, nós teremos, quando eu notar, né? Porque quando eu noto que a pessoa é luciferiana, eu me animo, inclusive eu jogo para saber se essa pessoa é da egrégora luciferiana. E aí quando eu me animo, aí eu começo a jogar os búzios com os 22, que são os búzios dos deuses. Depois da 16ª caída, que é a Láfia, nos Odus, nós temos aí mais 6 búzios para falar de deuses pagãos. E depois, quando a gente percebe tudo isso, que a pessoa é da coisa, da Wicca, do luciferianismo, do ocultismo, a gente joga com 15 búzios e utiliza também vários tarôs. É um jogo maravilhoso, extraordinário. Então entre em contato conosco, porque aí você vai estar ajudando a gente, né? E partilha, curte, que é para a gente aí crescer dentro da plataforma. Agora vamos em quem sou eu. Possivelmente, como eu gravo em celular, nesse quem sou eu, o vídeo vai dar uma parada. Mas vocês não liguem, curtam esse primeiro vídeo, que a gente vai voltar com o segundo, com o terceiro. Esse quem sou eu vai ter parte 1, parte 2, parte 3, parte que for necessária, para vocês terem entendimento de quem é o mestre Zanon de Vizir, esse mestre que conversa com vocês, ok? Pois bem, eu nasci em 20 de maio de 1965. Se você pegar essa data 20 de maio,
e dá uma olhada no livro São Cipriano Capa Preta, ali nas pessoas que nasceram no 20, então está lá dizendo claramente que essas pessoas nascidas nesse dia não devem casar, porque serão vassalos, ou seja, escravos dentro do casamento. São Cipriano. E isso não acontece somente com o pessoal do dia 20. Podemos dizer que as pessoas que nasceram no dia 2 e as pessoas que nasceram no dia 11, elas são pessoas extremamente submissas ao indivíduo. Tem uma iniciada aqui que nós temos com problema porque ela é sempre submissa ao indivíduo. E aí, ela, casada, viajou com o indivíduo que estava paquerando ela, levou as filhas para outro estado, foi para a Bahia fazer o santo com esse indivíduo. Ela tem 2 filhas, uma de 9 e uma de 12, 13 anos, e é constatado que esse indivíduo é pedófilo, ou seja, existe um processo correndo contra esse indivíduo. É um processo na justiça por pedofilia. E aí ela simplesmente, depois que veio, porque ela traiu o marido, aí ficou inventando coisas, porque a mãe de santo lá aproveitou, viu o pavor dela, jogou, disse: se você não fizer um bori, então você vai morrer. E aí ela aproveitou para manipular esse indivíduo, o pedófilo, que é careca e pedófilo, Dalai Lama. Esse Dalai Lama, ele, é claro, chegou aqui puxando de uma cachorra, porque era professor e foi expulso, justamente por assediar meninas, foi expulso o Dalai Lama. E aí esse Dalai Lama recebeu aqui a ajuda de pessoas muito boas do espiritismo, Allan Kardec, essas coisas, e viu que naquele grupo tinha essa Lumina Yasmin, essa iniciada, porque o nome é justamente para defender mesmo essa pessoa. E aí eles foi seduzindo, por fim conseguiu viajar com ela, com as filhas, e quando veio, como eu estou falando, quem nasce no dia 11, 20 ou 2, é submetida. Então, a partir daí, tentou prejudicar o ex, ela e ele. E como eu conhecia a relação dos dois, fiquei entre os dois, porque ela queria que policiais batessem nele, uma cachorrada aí eu não permiti. E por fim ela inventou a história, ela sabendo do processo de pedofilia correndo contra esse Dalai Lama, e ela com essas crianças, ela resolveu que ouviu uma conversa em que o antigo, o esposo, que não separou, o marido, não separou ainda, estão em processo litigioso, queria fazer algum mal a ela, e por essa razão ela iria, eu soube pelo filho dela, que ela iria viajar, ia morar no outro estado, talvez no Rio de Janeiro, no outro estado, e levar as meninas, ou seja, facilitando meninas que agora dentro de casa, porque agora a mãe colocou esse cara, o Dalai Lama, como padrasto, as meninas agora não podem usar shortinho, ficar à vontade, porque ela me disse, a mãe me disse, que a instrução é para as meninas andarem compostas dentro de casa. Imagine, meninas que até há pouco tempo andavam à vontade, agora tem porque tem as meninas não sabem, porque são 12, 9 anos, mas aí porque tem um pedófilo dentro de casa. Tendo essa iniciada aí da justiça, como é que você pode? Então o pai enlouqueceu porque está facilitando. A mãe está facilitando as coisas para o predador.
Porque quem tem essas parafilias, e ela formada em direito, ela trabalhando, se aposentando agora na justiça, ela com vários certificados de psicologia, de reikiana do caramba, ela sabe que isso aí é uma parafilia, que é uma doença. É como a necrofilia. É dito que os indivíduos necrófilos, né, eles são geralmente gente graúda e procura trabalhar onde tem essas pessoas, né, onde tem defuntos, cadáveres, para que essa pessoa possa locupletar-se sexualmente. Ou seja, então ela sabe que a pedofilia é isso. É uma parafilia. O indivíduo vai continuar predando as meninas. E aí o pai me procurou, e eu falando exatamente, né? Quem nasceu no dia 20 não pode casar. Eu não casei. E o pai me procurou, e pela primeira vez eu entrei na Câmara Mágica para trazer o senhor Samael, como diz a Sarasvati, e trabalhar com ele. A conjuração foi feita com ele. E interessante que ele não fica, eu não fico num triângulo e eu não fico no círculo, ele no triângulo. Eu incorporei. E depois a gente vai falar muito sobre isso, vai explicar. E ele ali trabalhou com os ingredientes que eram necessários. E ele deixou bem claro que o que vai acontecer é que esse indivíduo, o Dalai Lama, vai ser preso e vai servir de menina em presídio. E que o pai vai conseguir a guarda das filhas, porque a mãe certamente não bate bem de juízo. E que vai pagar pensão para o pai, já que o pai vai ficar como tutor das filhas. Veja, isso foi um Daemon que falou, nada mais nada menos de que seu Samael. Então eu nasci no dia 20 de 5 de 1965, que se você somar, no final vai dar 1. E esse 1 é muito interessante, porque esse 1 é regido por uma carta. É uma coisa muito interessante. Ontem a Sarasvati mesmo mandou um vídeo da Mônica Bonfriglio falando sobre, eu creio que é Maiara, uma menina que está empalitando, né? E dizendo que ela está com Iku, energia de Iku, energia da morte, essa Mônica. Mas a Mônica, ela mistura tanto que eu não consegui 5 minutos. Aqui não vai ter mistura. Aqui você vai pegar 20 de 5 de 1965, vai somar. Como a numerologia só vai até 9, então se der para além, você vai colocar aqui, ok? Deu para além, então vai dar 1. 1 é regido pela carta O Mago. E se você somar, você que faz mapa astral, dos orixás, se você que sabe de Odus, entende de Odu, né? A conta dos Odus vão dar 10 búzios abertos, né? Odu Ofum. Então eu não posso usar preto nem vermelho, eu estou usando somente para gravar esse vídeo. Geralmente eu vou estar usando sempre coisa branca. Eu queria muito contraste com a parede para estar gravando esse vídeo. Então eu nasci em Odu Ofum, a caída de 10 búzios abertos, com a regência de Oxalá, Oxalufã, Oxalá Guiã, e os meus orixás, né? Acho que vocês já viram como aqui a guia, aquela guia, o pai do santo, só me entregou, porque quem deu o meu santo foi a mãe Lurdoxum, Zirilapê, que é Baru, né? No jogo de búzios dela, e foi constatado depois pelo falecido pai Mário, que era grande aqui no setor de Candomblé, e até por outro Babalorixá também, ele não vai lembrar naturalmente, pô, Jebus, então, Baru. Baru é quando
Xangô se uniu com Exu. Então, Baru é Xangô com Exu. Então, você é um Baru, você é filho de Xangô com Exu. Ou seja, você é um rei feiticeiro. Você nasceu para isso. Então, a soma do dia em que eu nasci vai dar 1, que é regido pelo mago. A soma do nascimento todinho, completo, vai dar 10. 10 burros caídos, que é o Fum. E os orixás, né? O Fum rege a sabedoria, né? O Fum Ori, rege a sabedoria, o crescimento, a expansão, aquela coisa toda. E os 2 orixás que me regem, tendo como estrela Iemanjá, inclusive tem uma vela aí azul que eu esqueci de acender para ela, né? E então o orixá que vem, o orixá Iemanjá, é que vem para esfriar tudo isso aí, né? Porque são muito quentes esses 2 orixás. O Exu Orixá e o Xangô Orixá. Então quem nasce no dia 20, 2 e 11 não devem casar. Por isso, por essas razões que eu expliquei a você. Essa menina, essa iniciada, é completamente submissa ao Dalai Lama, e o Dalai Lama articulando. E agente de magia, né, porque mago de verdade não permite ataque à criança. Isso não vai acontecer. Não é? E nem ataque a animais, a cães, a gatos. Não. Isso nunca vai acontecer. Ok? E por essa razão, a menina que iniciada aqui, luciferiana, pactuada e tudo mais, o sujeito, o Dalai Lama, fez de tudo, mas pacto é vitalício, papai. Pacto com Beelzebub é vitalício. Depois nós vamos chegar nessa história de que acordo, aliança e pacto são diferentes, que passam aí na internet e o povo gosta, né? E quem está fazendo é gente branca, né? Essa propaganda, né? Porque existe acordo de 3 dias, de 7 dias, existe aliança de 7 anos, negócio comercial mesmo. Mas nós vamos falar sobre isso. Então, eu de batismo sou Nicodemo Silva, nascido em 25 de 1965, e não escolhi ser o que sou hoje. Não escolhi. Acontecia que naquele período do ano de 1973, ou seja, 3 anos depois que o Brasil ganhou a Copa, nós fomos morar numa rua, uma rua de poucas casas, uma rua muito grande, e assim, eu dormia junto com as meninas, né? Então havia o quarto das mulheres, que eram muitas, e o quarto de papai e mamãe. E assim que eu comecei a ficar taludinho, arrumaram uma rede para mim na cozinha. Então o querosene acabava, né? Era na base do candeeiro. Eu nasci numa família pobre. Papai era sapateiro. E depois ele conseguiu, o José Vitorino da Silva, ele conseguiu um emprego aí na Compesa. Tornou-se bombeiro hidráulico. Fez um teste lá, era preciso ter admissão. A minha irmã, a Silene, era boa de matemática, ajudou ele a passar no concurso, ensinou a ele a matemática, e papai passou no concurso, e eu nasci desse povo aí, né? Mas, a priori, de muita pobreza. Então, quando nós já estávamos chique, que a gente veio morar aqui, num bairro maior, não aqui, mas num bairro maior, também na periferia, eu tinha que dormir lá. E aí aconteciam os fatos de ser perseguido por uma sombra, né? Uma sombra informe que me perseguia. E aí eu comecei a conviver com aquela sombra. Então, quando apagavam-se as luzes, e isso não apagava antes de mamãe chamar todo mundo, Dona Carmelita. Dona Carmelita era adventista do 7º dia,
E ela juntava a filharada à luz do candeeiro para falar sobre o Apocalipse. 73. Jesus estava às portas, ela era eloquente. Já se ouvem os passos de um Deus que se aproxima. E a gente ia dormir assombrado, eu mais ainda, porque depois disso eu teria aquela assombração normal, que era uma sombra que vinha, puxava um tamborete, porque a mesa era com um tamborete, e tirava uma coisa de trás de si, que eu penso que era de uma sacola, e era um feto que ele ficava batendo, e se escutava o barulho disso. Então papai geralmente fazia plantão, e quando papai estava presente, ele dormia rapidamente, porque eu trabalho na Compesa, na Companhia de Águas e Esgotos de Caruaru, era muito pesado, papai dormia logo, e eu ficava assombrado. Houve um dia que não deu, e aí eu corri para o quarto das irmãs, e uma delas, que hoje é adventista do sétimo dia, já testemunhou várias vezes, em vários grupos. Eu digo, minha irmã, fale daquele fato. Então ela fala daquele fato, do fato de eu correndo no corredor da casa e uma coisa por trás, que quando ela viu, arrepiou o cabelo assim. Essa coisa é um anjo, que a Kabbalah fala a respeito, chamado Sherim. Sherim quer dizer arrepia o cabelo, mas eu não sabia disso naquele tempo. Então essas coisas me perseguiam. Como menino, essas coisas me perseguiam. E quando papai morreu, que papai morreu de câncer, sabe? Eu me lembro de receber, eu estava na rede, que eu dormia na rede, e caí aquela chuva de terra de cemitério cheirando a flores sobre minha pessoa. E a partir daí, essas sombras pararam de me perseguir. Houveram outras assombrações, e eu me lembro que eu dizia o seguinte: quando eu crescer, eu vou ajudar as pessoas a não ter medo disso. Eu vou ajudar as pessoas a enfrentar isso, né? E quando eu cresci, eu comecei a fazer isso. Mas antes houve toda uma história. A minha família era adventista do sétimo dia, e depois houve, os missionários armaram uma tenda aqui, os camaradas que viajavam dando palestras, e aí o pastor Bessa falando sobre cigarro numa tenda, que era um circo armado, e nós todos íamos para lá, e todo mundo levava a Bíblia. E ali eu resolvi me batizar na igreja adventista do sétimo dia. Se batizou muita gente naquele período. Se batizou até Dona Nerinha, que era feita em candomblé, e que passou por situações difíceis porque já tinha o seu santo assentado e já tinha recebido a semente do orixá. E ela recebia Iemanjá, e ela foi convencida pelos adventistas que aquilo era um demônio. E essa mulher, ela passou antes de morrer por situações infernais, que eu vou poder contar aqui na história para vocês. Então eu recebi o adventismo do sétimo dia e me tornei como é que se diz, vendedor de livros adventistas, colportor evangelista. Batizei, me aprofundei na doutrina adventista, li toda a obra de Ellen Armand White da época, que eram livros grandes. Agora eram livros condensadinhos, mas eram livros grandes. Patriarcas e profetas, profetas e reis, a história da redenção, o desejado das nações. O desejado das nações, daqui a pouco minha irmã vai chegar para pegar, que é um presente que eu estou dando para ela, de Ellen White. E o conflito dos séculos, não é?
Então, assim, esses livros, e tinha testemunhos seletos, e tinha mensagem aos jovens, e havia uma figura chamada Bartolomeu, que tinha uma biblioteca com isso aí. Era um diácono da igreja, um homem pobre muito honrado, e dado a estudar o espírito de profecia, né, porque é a segunda luz. A Bíblia é a primeira luz, e a segunda luz dentro da igreja adventista é a irmã Ellen G. White. Ela tem aí o espírito de profecia, e eu era um jovem que gostava muito disso. E a partir daí eu comecei a comportar com o objetivo de me tornar também pastor. Eu queria ser me chamado o pastor adventista do sétimo dia. Só que aconteceram coisas entre isso aí, né? Aconteceu com essa minha irmã, que sonhara se casar com um pastor, né? Pastor Nerivan. E o pastor, eu me lembro que antes ele era um comportador evangelista, ele usava umas roupas que se dizia que o defunto era maior do que ele. E quando ele chegava lá em casa, sempre chegava na hora do almoço, a gente chamava de filar a boia. E aí ele começou a paquerar a minha irmã, e finalmente, como comportou, ele conseguiu uma coisa chamada estipêndio e foi estudar no ENA, Educandário Nacional Adventista. E minha irmã ficou aqui como uma boa adventista, se tornou vegetariana, né? Aprendendo, né, todas aquelas prendas que uma mulher precisa para se tornar esposa de um pastor. E 4 anos depois, ela nessa espera, ele chegou ao final dos estudos, e a casa era grande e havia um terraço, chamava-se terraço, e minha irmã toda feliz porque chegaram o momento, né, de eles formarem um compromisso. Tinham namorado já há 4 anos, formaram um compromisso. E depois dessa conversa que o Nerivan veio e conversou com minha irmã, ela entrou para o seu quarto e totalmente em depressão. Totalmente em depressão. Ela ficou muitos dias sem querer sair do quarto. E um choro terrível, não se alimentava. Depois, a posteriori, como diziam os cúculos, descobrimos que o pastor Nerivan disse, ele, adventista do sétimo dia, disse a ela que o arcanjo de Deus veio até ele e disse para ela que ela não era a mulher ideal para ele, dentro dessa missão de pastorado. E depois eu descobri, agora há pouco, que ela descobriu depois que foi o pastor, outro cabra safado. Esse pastor que eu admirava muito, que tinha uma sobrinha, que era uma menina feia, mas tinha condições, e conversou com ele, ajudou essa menina feia e esse pastor, que era um grande orador, né, da igreja adventista, pagaram os restantes dos estudos de Nerivan, e Nerivan simplesmente recebeu o conselho dele de não casar-se com minha irmã, e casou-se, que minha irmã era pobre, ou seja, não tinha dote, e casou-se com essa sobrinha desse outro pastor, desse outro cabra safado, né? Porque o Nerivan é um cabra safado. Espero que isso chegue até ele, quem sabe, um cabra safado, pastor Nerivan da igreja adventista do sétimo dia, né? E esse outro pastor que a gente admirava tanto, né, que abraçava a minha irmã, que tudo, e aí por trás oferecendo a sobrinha e pagando os estudos do rapaz, e deu no que deu. Para piorar,
essa minha irmã já teve várias tentativas de suicídio, porque não melhorou. Não melhorou. Ela casou, teve filhos, mas não melhorou. E pior, veja como mulher ainda tem contato com esse cretino, com esse canalha, com esse cafajeste. Eu nunca fui na casa dela porque eu sei exatamente como eu sou. Digamos que eu vá na casa dela, porque ela tem contato com esse marginal da fé, e eu chego na casa dela e esse canalha esteja. O que ele vai ouvir, eu vou dizer as últimas, as do fim, que ela não tem coragem de dizer. Eu vou falar para ele o patife, o canalha. Porque na época era um menino. Viu, pastor? Eu ainda vou ter o desprazer de encontrar o senhor e lhe dizer, o safado, o cachorro, que o senhor foi, não, o senhor é um vendido, um homem sem honra, um sem caráter. E aí, na frente da igreja, como santo, e está pregando e guardando sábado, não porque vai se salvar, mas porque é salvo. Já ficou muito longo esse vídeo, vou deixar vocês descansar, amanhã tem continuidade. Eu vou sair de lá, da igreja, lá desse período infantil, e vou até os dias de hoje, porque eu sou luciferiano. Né? Quem eu sou? Todos contra Vic Vanilla. Quem eu sou? Parte 1 foi essa aqui. Etam!